Graça e paz, irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um dia da nossa campanha 70 vezes 7. Estamos estudando o amor e o perdão de Deus e é impressionante como somos dependentes, necessitados realmente desse amor e desse perdão, todos nós. Então, que o amor e o perdão de Deus inundem a sua vida, transformem cada atitude, pensamento, palavra ou ação, que nós possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus, que essa graça redentora do Senhor possa inundar e transformar o nosso ser. Deus abençoe a cada um. Hoje estamos entrando nos profetas menores. Estaremos começando a estudar os profetas menores. Estamos finalizando já a última parte, do Antigo Testamento. Os profetas menores, como já expliquei em outro vídeo, eles não recebem esse nome simplesmente por causa do tamanho dos seus livros. Apesar de que os livros são pequenos, mas alguns nem tanto, e eles são agrupados todos juntos na Bíblia hebraica, são conhecidos como os 12. Eles são agrupados em um único rolo. Lembrando que naquela época os livros eram escritos em rolos e guardados. Então eles são agrupados em um único rolo, conhecido como os 12. Essa disposição dos profetas menores, ela não é necessariamente cronológica, mas ela tem uma certa ordem, porque os 6 primeiros, eles estão colocados antes do cativeiro do Reino do Norte. Então eles são anteriores aos 6 últimos, mas entre si eles não têm ordem cronológica. Agora, os 6 últimos, sim, eles são antes do cativeiro do Reino do Sul, de Judá e Jerusalém, e entre eles têm a ordem cronológica. Os 3 primeiros, que são Naum, Abacuque e Sofonias, são antes do cativeiro. E os 3 últimos, que é Ageu, Zacarias e Malaquias, após o exílio, após o exílio, e os 3 primeiros antes do exílio do povo do cativeiro do sul. O primeiro livro dos 12, ou o primeiro profeta menor, o livro que estaremos estudando hoje, é do profeta Oséias. O profeta Oséias teve um ministério imenso em relação a tamanho, em relação a tempo, ok? Ele começa aproximadamente aos 20 anos e ele provavelmente foi profeta até os 92 anos, então 72 anos sendo instrumento do Senhor. Por isso, eu reafirmo mais uma vez, não é o tamanho do ministério que para ser chamado de profeta menor, é a área específica de atuação, tendo em vista que Oséias, ele teve uma mensagem dirigida particularmente para Israel. O nome de Efraim aparece 35 vezes no livro, e o nome de Israel com mesma frequência, mais 35. Já o nome de Judá aparece só 14, da Judéia, aparece só 14 vezes, e de Jerusalém nenhuma vez. Então nota-se que a mensagem de Oséias era específica para o Reino do Norte. Ele era um profundo conhecedor do Reino do Norte. Acredito que ele era natural daquela região. Ele passa a maior parte da sua vida e ministério falando de Samaria, e na região de Samaria. E ele, provavelmente por ser natural daquela região, conhecia muito bem tudo de ruim, as más condições que aconteciam em Israel. O tema do livro de Oséias é um testemunho sério contra o Reino do Norte por causa da sua apostasia. Ele tinha o propósito de tentar convencer os seus irmãos compatriotas a se arrependerem e voltarem para o Senhor. Ele nos ensina no seu livro sobre o caráter de Deus, sobre o qual Oséias medita carinhosamente. É aquele que simboliza o esposo e a esposa. Então, o caráter de Deus, ele atribui de uma forma figurada ao relacionamento entre o esposo e a esposa. Aquilo que se espera de uma forma carinhosa sobre fidelidade, cumplicidade, parceria, companheirismo. Mas ele faz não de uma forma destacando os lados bonitos, poéticos, não. Ele, apesar de tratar como esposo e esposa, ele demonstra a infidelidade, ele demonstra o sofrimento que advém de um relacionamento infiel, de uma aliança quebrada, de um pacto, de um contrato quebrado. Na verdade, Oséias, ele se casa com uma mulher adúltera. Ele se casa com uma mulher adúltera para ilustrar o que Deus sofria, ou melhor, o que o povo fazia contra Deus. Nós falamos que Deus sofria de um aspecto antropopático, como já expliquei, atribuindo a Deus sentimentos humanos, mas no sentido de que Israel entristecia ao Senhor por não ser o povo de Deus que Deus esperava.
A infidelidade do povo, a apostasia do povo, é para Oséias trabalhado como um adultério espiritual. Israel era a esposa infiel. Assim como a esposa de Oséias, ela era já conhecida por ser adúltera, ele se casa com ela, dá uma nova chance, estabelece ela como dona de casa, ou seja, como aquela que poderia dar ordem às empregadas, aquela que teria tudo do bom e do melhor, e ela cai novamente em adultério, ela volta para a sua vida promíscua, e ele mais uma vez tenta restaurar a situação, a sua esposa, mas ela não consegue se manter fiel, e ela vai perdendo cada vez mais os seus privilégios, até o ponto que Oséias até faz um pacto. Ele fala: eu vou cuidar de você, mas nós já não vamos ficar juntos, nós já não vamos mais conseguir caminhar juntos. Mas ele mantém ela como esposa, ele só não mais se relaciona com ela como se fosse uma esposa. E isso ilustra bem o que Deus estava falando para o povo, dizendo: olha, vocês são o meu povo, vocês são a minha noiva, vocês são a noiva do Cordeiro, mas vocês vão precisar ficar separados de mim, porque vocês não aprenderam. A apostasia de vocês já incomodou demais, já foi até o limite. E ele mostra a reincidência da idolatria do povo com ameaças e exortações. Mesmo assim o povo não se converte. Mas mais do que parecer um livro que trata simplesmente de acusações e de denúncias sobre a idolatria do povo, o livro de Oséias é um livro que tem um chamado para o arrependimento. Ele mostra o método de Deus em restaurar aqueles que são desviados, que estão desviados. Na realidade, é um tratado claro sobre o arrependimento. Esse é um livro para quem está desviado. Esse é um livro para quem não consegue perceber mais um caminho de volta. E ele vai tratar mostrando, olha, como Deus age para o povo. A palavra-chave do livro é volta. 15 vezes ela é utilizada, volta, no sentido realmente de volta atrás. Ele demonstra a condição de Israel, esse livro, né? Ele não tinha condição nenhuma de ser escolhido o povo de Deus, era um povo infiel, era um povo sem moral, assim como a mulher de Oséias se demonstrava infiel e sem moral, mas mesmo assim Deus o escolheu. Ele vai tratar da infidelidade da esposa de Oséias como a infidelidade de Israel para Deus. Ele vai mostrar o preço pago pelo resgate de Israel. Apesar do profeta saber que sua esposa tem uma má conduta, ele faz um contrato e ela é provida, ela é cuidada, mesmo assim, sob condição, só que eles não iam poder morar juntos mais tão cedo. Então ele mostra isso, mostra, por exemplo, Israel hoje também. É um povo que não está mais junto ao Messias. O Messias veio e eles não receberam. E agora a igreja é chamada de esposa e o povo de Deus, que era para ser a igreja, não faz parte da igreja. Não é um segundo plano, mas eles não fizeram parte do plano único, completo de Deus. Deus veio estabelecer o seu povo, que é a sua igreja. Mas Israel ainda tem a chance, assim como cada um de nós ainda temos a chance. Volta. A mensagem de Oséias, volta. Tem dois textos muito bonitos que eu queria trabalhar com você sobre o livro para te mostrar bem como é esse livro. Apesar de demonstrar várias vezes a infidelidade, Deus chega a usar de uma forma didática o nome dos filhos do profeta Oséias. O primeiro ele chama de Jisrael, ele manda colocar o nome de Jisrael. Jisrael mostra um período muito difícil do povo. Foi a batalha onde morreu, por exemplo, o rei Acabe, Jezabel, ali no vale de Jezreel, né? Jezabel morre no templo, mas onde o povo é derrotado, onde as coisas dão muito errado para o povo por causa da infidelidade, por causa da idolatria, por causa dos líderes ruins que eles tinham. O segundo filho é uma menina, então a segunda filha é chamada de desfavorecida. Deus manda colocar o nome dela de desfavorecida, mostrando que Israel havia perdido o favor de Deus sobre a nação. E o terceiro é chamado de não meu povo, para que eles pudessem entender que eles perderam agora também a condição de serem chamados povo de Deus. Deus permitiria que eles fossem levados.
Mas ainda no capítulo 1, quando narra tudo isso, que Deus coloca esse nome nos filhos para demonstrar ao povo, ele diz: todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia: vós não sois meu povo, se lhes dirá: vós sois filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Israel. Chamai a vosso irmão meu povo, e a vossa irmã favor. Olha que interessante. Mesmo já no começo, demonstrando toda a idolatria, todo o castigo que viria sobre o povo. Lembre-se que foi antes do cativeiro, então avisos e exortações, e mais avisos e mais exortações sobre o que aconteceria com o povo. Mesmo assim, Deus já dá uma promessa dessa de amor e perdão, dizendo: chamai ao não meu povo de meu povo, e a desfavorecida de favor. No capítulo 6, tem um texto muito belo e muito conhecido, dizendo: vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, e ao 3º dia nos levantará, e viveremos com Ele. Alusão claríssima aqui à ressurreição de Jesus, né? E a nossa vida em Jesus ressurreto. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Olha que alerta, que exortação, mas que promessa maravilhosa. O Senhor, que é o mesmo que pune, Ele fez a ferida e Ele a ligará. Ele nos despedaçou, mas Ele nos sarará. E o interessante é que no finalzinho do livro, no último capítulo, ele diz para Israel: volta, ó Israel, Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados você está caído. Tende convosco palavras de arrependimento, e convertei-vos ao Senhor, e dizei-lhe: perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, não os sacrifícios de novilhos, mas o sacrifício dos nossos lábios. E aí Deus responde dizendo: curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou de Israel, né? Se apartou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Estender-se-ão os seus ramos, e o seu esplendor será como o da oliveira, e a sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão, serão vivificados como cereal, e florescerão como a vide. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Olha como Deus vai, no final, já no último capítulo, ao invés de exortação, ele já faz uma promessa ao povo, dizendo: olha, eu vou curar, eu de mim mesmo os amarei. Nosso Deus é amor e perdão. Ele tem esse mesmo amor e perdão hoje. Ele não muda. Ele é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Ele deu o seu Filho. Ele nos despedaçou e nos sarará. Mas Ele despedaçou o seu próprio Filho. Ele não poupou o seu próprio Filho. Pelas pisaduras do seu Filho, como nós falamos em Isaías, como está lá no capítulo 53 de Isaías, nós fomos sarados. Um Deus que não negou o seu próprio Filho por amor a mim e a você, porque Ele quer resgatar a mim e a você. Então fica o chamado de Deus para mim e para você: volta, volta, arrepende-te, olha onde é que você caiu, volta. Que Deus nos abençoe. Amém.